ACI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Chegamos ao terceiro bloco, aquele bloco que a gente compartilha dicas culturais, e é sempre bom contar aqui com o apoio dos nossos convidados. E as dicas que nós ficamos no intervalo são muito mais culturais, pena que as pessoas não viram, né? Não, as dicas do intervalo seriam censuradas, não vamos compartilhar nem nos piores momentos do episódio. Vamos lá, Eliana e Holanda, vamos ajudar a nossa audiência, quem está aqui com a gente, a escolher livros, né? Que eu sempre falo, é muita opção de livro. Você chega na livraria, você se perde dentro. As que sobreviveram, né? As livrarias que sobreviveram. Você abre os sites, muitas e muitas opções. Né? E quem sugere pra gente, geralmente, é o nosso tio algoritmo, né? Que vai lá e acredita, né? Que a gente tem que ler aquilo. Então, a proposta aqui é a gente compartilhar um livro e o aprendizado que você teve com esse livro, né? Porque pra gente saber se ele é bom e eu preciso ler, eu preciso saber o que você aprendeu com ele. Então, vamos lá. Dica de livro por Eliana e Holanda. Então, eu li um livro, assim, eu leio bastante, mas esse livro é um livro que toca meu coração demais, que é um livro chamado Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Ele é um pastor californiano de uma igreja, assim, 4 mil membros, 10 mil membros, assim, é muito grande, e é uma igreja rica. E ele fala assim, nós somos ricos, e aí? O que nós vamos fazer com essa riqueza? Nós temos que ter um propósito de ajudar outras pessoas, de transformar a mensagem, né, do evangelho, não sei se vocês sabem, eu sou evangélica, né? Então, não é o dinheiro pelo dinheiro, mas é o que nós vamos fazer com essa riqueza em prol da sociedade. E ele faz um trabalho muito, muito grande nessa questão de você ter propósitos. Então, os seus talentos não são seus, os seus talentos são do mundo. A gente tem que usar os talentos para que outras pessoas também possam ter sucesso. É uma transformação muito grande. Assim, eu li esse livro, toda vez que eu leio, são 28 dias, né? E ele toca demais em mim, porque aí eu vejo que, assim, eu tô no sentido, você entende? Apesar de eu não frequentar mais nenhuma igreja, mas esse livro me trouxe, assim, cara, eu tenho algo maior do que eu. Algo maior. Não é sobre mim, é sobre o próximo. Você entende? Então, aí você se transforma porque você fala assim, por que eu estou guardando os meus talentos? Porque a gente crê na igreja evangélica, eu sou tradicional, né, sou da igreja raiz, que todos nós temos dons, né, aí se fala dos dons do Espírito Santo, mas eu acredito que todos nós nascemos com talentos. E o que você vai fazer com esse seu talento? Você vai guardar, né, que Jesus fala, você vai guardar debaixo de um pano, vai esconder a lamparina. Então, ele fala muito da gente ser o sal da terra e a luz do mundo. E você pode ser a luz do mundo não indo pregar o evangelho, aquele crente chato que a gente vê hoje, que está demais isso, mas de você mostrar para as pessoas que você é algo único, perfeito, escolhido por Deus, tecido na barriga da sua mãe por Deus. O que você é, Rebeca? Deus fez você deste jeitinho. Ele teceu você no ventre da sua mãe. Que coisa mais maravilhosa do que isso? Nossa, linda mensagem, muito alinhada com o que a gente faz aqui na Academia CI. Quer dizer, propósito tem muito mais a ver com o outro, o que eu posso fazer pelo outro, do que com a minha felicidade. E nos últimos anos a gente tem tido um desafio que todo mundo quer encontrar um propósito para ser feliz. Eu falo, gente, o caminho ao contrário. Nosso propósito vai fazer algo pelo outro e a partir desse impacto eu fico feliz. Mas agora você falando, e aqui, gente, não tem nada a ver com religião. Isso. Vamos lá. O aplicativo Glorify fez um recorte muito interessante semana passada, ele pegou os 12 apóstolos e pegou competência de cada apóstolo e fez um mapeamento de competência. Eu achei aquilo incrível. Sim. Né? E aí ele pegou o apóstolo X, ele tinha esse valor, a missão dele era essa. Eu falei, gente, né, as empresas ainda têm dificuldade disso, de entender que nenhum colaborador vai ser perfeito e cada um vai ter uma tônica. Então, assim, a minha contribuição aqui não tem um cunho, não tem um cunho religioso, mas a gente tem essa compreensão
E, claro, o próprio aplicativo Glorify, ele é um case de sucesso, né? O jeito que eles cresceram, né? O desempenho que ele tem enquanto aplicativo e o livro que eles lançaram. Então, fala assim, independente, né, de qual bandeira, a gente gosta muito aqui na Academia CI de olhar cases de sucesso. Qualquer coisa que possa beneficiar o outro, para a gente é muito válido. Né? Então, achei muito interessante. Eu estava lá escutando, falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. O DISC, que fizeram o DISC dos apóstolos, tem uma autora chamada Érica Bellon, uma neurocientista, e ela escreveu um livro falando sobre habilidades e ela usou o DISC nos apóstolos. Ela disse quem é quem nas habilidades. Então já sugere esse livro. Érica Bellon. Érica, eu assisti palestra dela, ela palestra muito para contadores. É o livro, eu só não lembro o nome do livro, porque eu sou péssima para isso, mas o nome dela é Érica Bellon. E ela fala sobre os apóstolos na visão do DISC. Genial, genial. Gente, olha só, uma dica puxa a outra, conhece? Uma dica puxa a outra, então vamos puxar a sua. Que livro que você vai sugerir pra gente? Eu acho que é a sutil arte de se ligar o FOP da C, né? Tem que fazer o pi, porque não pode falar. E ele é do Mark Manson. Eu acho por que esse livro mexeu comigo? Eu sempre falo, né? Corra atrás dos sonhos, vá atrás, façam as coisas. Ele aborda essa luta, não assim quando você não consegue alcançar alguma coisa como sofrimento, mas sim como uma descoberta. Por quê? Eu sou um exemplo vivo disso. Eu corri atrás da engenharia a minha vida inteira e descobri o marketing e me realizei no marketing. Então, às vezes as pessoas ficam tão focadas em conseguir algo, tão centrada, que esquece de ver as outras coisas que estão acontecendo do lado, sabe? E se ela não consegue, ela deixa de lutar, ela deixa de enfrentar. Então, esse enfrentamento, ele é a única coisa que a gente não pode perder por uma desilusão, porque era aquilo que eu queria. Será que era aquilo que você queria? Será que aquilo que você nasceu foi preparado, como você bem disse? Você não queria fazer teatro? E aí? Porque você não fez teatro, você sofreu? Não. Sabe? Limão a limonada, né? A tua essência de que você tinha para fazer teatro está no teu dia a dia. O teu jeito de ser, teu humor, a tua disposição, você se vestir de Branca de Neve, entrar num palco e todo mundo fala, pô, putz, maluca essa mulher. E aí eu vi a tua história, a turma falava, nada a ver, essa mulher era totalmente focada em outra coisa, mas ela tem uma essência divertida. Então, o que a gente precisa, o que eu vi nesse livro, que ele vai muito contra, ele foi muito criticado com isso, muito contra aquelas pessoas, eu vou atrás do meu sonho, eu não vou julgar certo ou errado, mas ele fala assim, tente abrir a sua mente para o que está acontecendo em volta de você. Não fique focado, ter foco é importante, mas não deixe de olhar, não crie um cabresto em você que você não vai a lugar nenhum. Nossa, é muito boa essa indicação. O livro veio para o Brasil com esse nome, o título original dele não tem, né, um palavrão no início, mas foi traduzido dessa forma. E quando eu escutei ele, eu mais escuto do que leio livros por conta da minha agenda, me lembrou muito os princípios do Ray Dalio, porque o primeiro princípio do Ray Dalio é fique com aquilo que é, aceite as coisas do jeito que são. Eu não vou lembrar a tradução para o português. E é isso. Às vezes, né, a felicidade está aqui do nosso lado, né? Sabe o óculos quando está na testa? Cadê a felicidade? Cadê o propósito? E está na testa, Mas não, eu quero aquilo do jeito que eu sonhei. Porque eu sonhei, então, eu acho que aquilo que vai me fazer feliz. E não é, pessoal. Aqui no meu script não é fazer sugestão de livros, mas inevitavelmente, né, a incrível arte de apertar o pi me lembra muito o primeiro princípio do Ray Dalio, que é do livro Princípios, que é um super livro. Tanto o primeiro quanto o segundo merece ser lido. Mas falamos de leitura, que trabalha um pedaço do cérebro, mas também tem a arte, a cultura. E aí a gente tem esse mundaréu de filmes, streamers, cinema, novela, enfim. O que você vai sugerir para a nossa audiência, para quem está aqui nos fazendo companhia? E
o aprendizado, né? A essência, estou indicando isso porque aprendi aquilo. Conta pra gente, Elianai. Então, eu vou falar de um filme que eu acho que deveria estar no top 5 de filmes sobre liderança. É o Intocáveis, do Kevin Costner. É a história da equipe do Kevin Costner, como é o nome dele? Do policial que prendeu Al Capone. Esse cara chega lá em Chicago, né? Conhece Al Capone, ele é um policial federal, e eles têm que acabar com o reinado de Al Capone. E ele pega uma equipe totalmente desacreditada. Olha, um contador desse tamanho, nada contra o nosso tamanho, tá? Mas desse tamanhinho, um guarda-livro, um policial aposentado, que é o Sean Connery, um policial ítalo-americano, que é o Andy Garcia, e o Kevin Costner. E esses 4 indivíduos, né, esse líder conseguiu, dessa equipe, derrubar o maior mafioso de todos os tempos, que foi Al Capone. Vocês sabem que Al Capone não foi condenado pelos crimes, e sim por sonegação de imposto de renda. E não conseguiram pegar. Cara, é assim, toda vez que eu assisto esse filme, eu assisto várias vezes, né? Eu gosto muito. Uma que Sean Connery né, maravilhoso, mas você assistir isso e fala assim, cara, por que eu, como líder, preciso ter eu não posso fazer a inclusão? Ele foi um cara extremamente inclusivo na equipe dele. Então, eu acho que para quem quer ser um bom líder, esse filme, uma que vale a pena, mas é um filme que toca no nosso papel de líder. Quem disse, Berenice, né, que aquela pessoa que vem da periferia ou que não é de uma faculdade de primeira linha não pode ser um excelente profissional? Não, é o que eu falo. O Pentágono tinha as melhores mentes brilhantes quando as Torres Gêmeas foram derrubadas. Então, é sim uma questão de liderança, mas a palavra mágica que você trouxe foi diversidade. Eram pessoas incríveis naquele momento que as torres foram derrubadas, mas eram pessoas que viam o mundo do mesmo lugar. Então, tinha 370 graus de ângulo que não estavam sendo vistos. Então, eu falo, diversidade não é uma questão sobre ser bonzinho e trazer alguém, né, de povos nativos, alguém de outra raça. Não, é você ampliar a tua visão de liderança, ampliar o olhar do teu negócio. Nossa, adorei. Eu gozado, você trouxe o filme, né, de um jeito tão heróico. Nossa, eu vou ter que assistir esse negócio aí. Maravilhoso, Nossa, vale a pena. E agora... Tem mais, se você quiser, eu tenho mais filmes também. Não, o filme que eu peguei agora foi uma homenagem a ela, eu fui buscar algo na fantasia. Mas eu fui por uma curiosidade que a turma fala muito desse filme, que ele traz umas mensagens embutidas tão grande, tantas coisas que você pode aproveitar, que eu nunca tinha assistido esse filme, que é o Alice no País das Maravilhas. Nossa, sensacional. Eu não tinha assistido. E aí, com o foco que começam a falar, você começa a ver a rainha autoritária, a menina crescendo, e tem uma coisa tão importante com aquele gato, isso quem cita muito é o Cortella. Sim. Que é uma verdade, que uma hora ela está perdida, e o gato, ele aparece só os olhos dele, zóio, né? Você não vai me corrigir? Zóio, que eu Não, falei? eu gosto dessa expressão zóio. Zóio. É povão, é orelhas, mais aqui, zóio. mano. Os olhos dele só aparecem, ou o rabo. E aí é muito interessante quando ela está perdida, e ela fala para ele, eu estou perdida. Ele fala, eu não sei qual estrada eu pego. Ele falou, mas para onde você quer ir? Ela, eu não sei. Então... Ele falou, se você não sabe, para de bater em mim. Se você não sabe, qualquer estrada... Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Italiano é ruim com o microfone, né? Eu fico batendo a mão, porque eu falo assim, né? Mas tem tantas sacadas nesse filme que eu nunca tinha visto, e eu comecei a ver com outro olhar, né? Que você fala, caramba, como as coisas estão embutidas, né? Também o Mágico de Oz também tem muita coisa, nossa, né? Sim, tem os perfis comportamentais todos no Mágico de Oz. Fuga das Galinhas. Maravilhoso. Qual? Fuga das Galinhas, já assistiu? Não. Meu, você tem É que ele tem filho grande. Eu tenho, entre o primeiro e o segundo filho, eu tenho 15 anos. Então eu assisti a outra versão do Mágico de Oz e assisti essa última, né, com o Burton, também sensacional.
Mas é aquele filme que, assim, vai ainda muitas gerações e a gente ainda vai demorar para entender tudo que eles queriam. Isso que é bacana nesses filmes, né? Que você consegue buscar as mensagens que estão dentro dele. E você nem dá bola para ele. Eu não dava bola. E hoje em dia, você vê como eu mudei. Eu começo a descobrir coisas que na minha vida corporativa eu não tinha tempo, não dava bola, não interessa. É isso que faz a gente ser curioso, que a gente Isso. É essa coisa que é legal. E na correria, muitas vezes, né, que o mundo corporativo nos leva, É verdade. a nossa curiosidade vai para o saco, Vai. porque a gente sempre está correndo, né? A gente não tem tempo de aprender. Eu falo, Não tem tempo. subir, né, a montanha, vamos lá, para Montreal, a 200 por hora, você não vai ver nada. Você Agora, tem que entregar. você subir, né, para ver Montreal, né, a 40 por hora, você vai ver toda a paisagem. Mas olha só, aqui eu fiz acho que 3 convites. Eu só repeti o convite antes da gente fazer a mensagem final, que para variar a gente estourou o tempo. Mas ó, fiz o convite para vocês conhecerem a página do Boose. Ele tem uma atuação brilhante como mentor, ele tem uma atuação brilhante como palestrante. A gente fez aí o convite para vocês entrarem no grupo Comunidade Saudável, Carreira Saudável, que é onde a gente discute essas temáticas com pessoas interessadas em ter uma relação diferente com o mundo do trabalho. Fizemos o convite para você fazer a mesma formação na ACI que a Elianai fez. Então, temos aí 3 convites. E aqui, fazer também o convite. Assina nosso canal do YouTube, do Spotify, compartilhe o nosso conteúdo para que esse tipo de conversa possa chegar a outras pessoas que queiram, né, ter uma relação diferente com liderança, mundo do trabalho, enfim. Mas nesse finalzinho, a gente termina com uma frase potente para que, assim, se tudo que falamos se perder dentro da tua cabeça, aquela frase que fala, realmente, isso faz sentido. É quase uma frase para fazer camiseta. Vamos lá, Boose, qual que é a tua mensagem final para quem nos acompanha? Posso falar um pouquinho em cima da minha frase? Pode. Eu queria falar negócio, pessoal, por causa que é uma coisa que está fresca na minha cabeça de ontem. Ética. Faça aquilo que você faria sempre se tem alguém olhando. Eu fiquei muito pé da vida quando eu vi uma pessoa parar numa vaga de deficiente físico e só tinha uma vaga. E desceu do carro, foi andando assim, olhou para ver se não tinha ninguém vendo, mas eu estava dentro do carro e eu vi. E pior, passa um carro com símbolo de deficiente físico procurando vaga. Aí a pessoa, eu fiquei lá, a pessoa volta, eu cheguei e falei assim, por que você parou o carro aqui? Não tinha, estava vazio. Falei, passou um carro com deficiente físico aí. Eu fui rapidinho. Pessoal, de verdade, a gente precisa ter um comportamento hoje, pensar um pouco mais nas pessoas, sabe? Não precisa estar alguém olhando para você não fazer errado. Cuida de você. Isso é ética. Isso é uma coisa que é tua. Se você se habituar a fazer isso, você não vai fazer nada errado, porque no mundo corporativo, principalmente hoje, pessoal, a ética é cobrada. E quem não tem, os compliance da vida não dura muito. Exatamente, muito bom. Ética, excelente valor, é um dos valores mais nobres aí. Certo, contadora? Sim. Qual que é a mensagem, Elianai Holanda, autora do livro Histórias que Transformam, né? E se você ainda não tem, você quer conhecer a história dessa moça, que entrou no palco com Rita Lee, né? Vestida de branca de neve. Tocando, né? Claro, como é que é? Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Então, pensa bem, uma Branca de Neve entrando no palco, contando isso, sendo que todo mundo esperava uma contadora subindo no palco. Mas vamos lá. Frase impactante, mensagem final para a gente encerrar nosso episódio. Eu vou usar uma frase que meu pai falava, que a minha avó falava, tá? Pior seria se pior fosse. Então, a gente tem que pensar na vida assim, às vezes as coisas estão ruins, às vezes o mundo está escuro, às vezes... Mas, cara, podia ser pior? Então, a minha avó era uma senhorinha lá de Pernambuco, do interior de Pernambuco, uma história assim muito sofrida, 3 filhos, só sobreviveu meu pai, e ela falava isso. E ela falava o seguinte para o meu pai, lá na roça, de Pernambuco, interior,
Meu pai chama Eliel, tá? Ela falava para meu pai assim: ele é meu filho, tu vai viver do teu estudo. E eu sou uma prova, né, viva de que a educação, estudar, se dedicar, enfim, faz a gente ter uma vida diferente, e podia ser pior, se pior fosse. Então é a frase de Dona Ana Pinto para a posteridade aí. Ó, vai ficar registrada aqui no nosso episódio, nesse podcast, a frase da Dona Ana Pinto. Muito bom. Frase de camiseta, boa frase. Bom, eu vou encerrar com o valor chamado gratidão, agradecendo a Sétima por todo esse apoio da produção, equipe que está aqui com a gente, né, firme e forte, ouvindo nossos episódios. Agradecer a você por ter vindo aqui, né, uma agenda corrida, né, uma empregadora, batalhadora, né, e abrir o tempo para escrever, para estar com a gente. Acho que agradecer todas as gargalhadas que a gente tem na sua presença. Né, agradecer ao Buozzi, que também veio para cá compartilhando com a gente. Então, posso fazer um agradecimento rapidinho? Pode. Eu quero agradecer ao Washington, meu parceiro. Ele não é meu marido, ele é meu parceiro de vida. Porque a gente está junto há 32 anos, a gente casou faz 2, né? Porque casamento é coisa séria. Mas ele é um companheiro de jornada aí, que só ele mesmo para me entender e me aceitar desse jeito. Entendeu? Então, amor, obrigada, hein? Muito Muso. bom. Eu já falei que a gente vai fazer um livro. Eu não vou fazer nenhuma observação, tá? Porque vai ser... Já vi. A gente está pensando... A gente está pensando em escrever um livro agora só do papel da esposa. Porque está isso tudo tão confuso, essa parte, né? Qual é o papel da esposa nesse planeta? Que a gente falou assim, não, a gente vai escrever agora né? Porque se toda mulherada for trabalhar, quem é que vai fazer bebês? Mas enfim, assunto magnético que vai ficar para outra hora. Então vamos lá, agradecer a Sétima, agradecer o Thiago pela edição e distribuição e a Marcela Mello pelo apoio no roteiro. E claro, você que me fez companhia até esse momento e com certeza vou te ver no próximo episódio. Se perdeu os episódios anteriores, tá todo ele na nossa playlist, Spotify, YouTube, tá bom? Então, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização: Academia de Competências Integrativas.